cristãos vinde todos com alegres cantos, ó vinde até. Boa noite a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a este 7º encontro da novena de Natal, no qual o tema de hoje nos fala: Ele nos abre ao novo. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para este 7º encontro, que seja um dia de bênção, de graça e de entendimento da palavra do Senhor. Eis a alegria do Natal. Hoje nasceu um Salvador, que é o Cristo Senhor. A luz veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje, como há mais de 2000 anos, a luz atravessa a obscuridade da noite e das trevas e nos ilumina. Esta luz tem um rosto e um nome para nós: Jesus Cristo. Assim como o profeta Isaías pré-anunciou, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ele é a luz do mundo que ilumina as trevas. Ele é a esperança que não decepciona. Jesus é a estrela radiante da manhã, que faz brilhar infinitamente. Deixemo-nos iluminar pela palavra de Deus, que gera vida e salvação em nossa história. Peçamos ao Pai que abra bem os nossos ouvidos e também nosso coração, para que possamos contemplar os vossos ensinamentos, presente na vossa palavra. O Natal é a chegada de algo novo e inesperado na história da humanidade. Para colher este novo, é preciso abrir o coração, deixar-se conduzir, abandonar medos e certezas rígidas. José tinha seus planos, seu projeto de vida estava traçado como os dos demais jovens de Nazaré. Mas de repente tudo mudou. Maria estava grávida e ele não entendia o que acontecia. A incerteza quase o paralisou, mas Deus o chamou a dar um passo de confiança, a abrir para um caminho que ele jamais teria imaginado. José poderia ter rejeitado Maria e buscado outra jovem para se casar. Afinal, assumir aquela paternidade seria visto como motivo de desonra diante dos outros homens. Mas, ao invés de fugir, ele permaneceu. Em vez de fechar-se no medo, abriu-se ao mistério. Ao invés de repúdio, escolheu a acolhida. Senhor, abre-nos para acolher o novo com confiança. O Evangelho nos ensina que Deus, muitas vezes, age de formas que não esperamos. Quantas vezes em nossas vidas também resistimos ao novo, porque temos medo do que não controlamos? Assim como José, somos chamados a abrir espaço para Deus agir, mesmo quando não entendemos completamente os seus caminhos. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para entender e compreender a palavra do Senhor em cada um de nós nesta noite. A palavra de Deus nos convida a confiar e seguir adiante, mesmo quando tudo parece incerto. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, pedindo esta certeza e esta segurança que somente encontramos no Senhor. Pegue a sua Bíblia agora, abre em Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 25. Mateus, capítulo 1, de 18 a 25. E vamos ouvir com atenção
esta palavra que tanto nos ensina e nos fala através do Senhor. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. O anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas conceber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa a sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus nos chama neste evangelho a sermos colaboradores da sua obra de salvação. E assim como fez com Maria e José, nos envia sinais simples para que possamos compreender espiritualmente o seu propósito em nossa vida. Podemos perceber que Deus não age em nós sem o nosso consentimento. Primeiramente, o anjo anunciou a Maria que ela fora escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela aguardou sua resposta e só se afastou quando ela disse o seu sim. Da mesma forma, o anjo apareceu a José para esclarecer o que estava acontecendo com Maria, sua prometida. José também deu o seu sim, e mesmo contrariando seus planos pessoais e mudando o rumo de sua vida, obedeceu e colaborou com Deus em seu projeto de salvação, acolhendo as ordens do anjo. Não tenhas medo, disse o anjo a José, e ele confiou plenamente. As ordens de Deus chegam a nós de diversas formas, por meio de pessoas que nos aconselham, da palavra que nos instrui e até dos pensamentos e emoções interiores que o Espírito Santo nos inspira. E hoje o Senhor fala conosco. O Senhor nos mostra esta confiança, este sim de Nossa Senhora e de São José, através do acreditar, através de doarem a sua vida para viver o sagrado. Você confia plenamente nos planos de Deus para a sua vida? Será que confiamos sinceramente nos planos de Deus? Ou muitas vezes passamos a duvidar? Mensagem do Papa Francisco. O Papa Francisco sublinhou que a palavra de Deus abre todas as portas, porque Ele é a porta, Ele é o Senhor, ao apresentar as ajudas necessárias para o discernimento, que, segundo ele, é o exercício indispensável para a vida espiritual. Ao dar início à sua meditação sobre o tema, o Santo Padre recordou que discernir é uma prática complicada, porque a vida é complicada. E se não aprendermos a lê-la, corremos o risco de a desperdiçar, levando-a em frente com expedientes que acabam por nos desagradar. O pontífice continuou sua reflexão,
explicando que o discernimento não é feito sozinho, pois são necessárias algumas ajudas. A vida coloca-nos sempre diante de escolhas, e se não a fizermos de maneira consciente, no final é a vida que escolherá por nós, levando-nos para onde não gostaríamos de ir. De acordo com o Papa Francisco, o confronto com a palavra de Deus e a doutrina da Igreja é a primeira ajuda indispensável. Elas ajudam-nos a ler o que se move no coração, aprendendo a reconhecer a voz de Deus e a distingui-la de outras vozes, que parecem impor-se à nossa atenção, mas que no final nos deixam confusos. Ainda discorrendo sobre esta ajuda, o Santo Padre nos lembrou que a voz de Deus não se impõe, ela é discreta, respeitosa e precisamente por isso pacificadora. Para quem crê, a palavra de Deus não é simplesmente um texto para ler, é uma presença viva, obra do Espírito Santo que consola, instrui, dá força, dá luz, alívio e gosto de viver, disse ele. O pontífice continuou sua meditação explicando que para discernir é necessário mantermos uma relação afetiva com o Senhor, afirmando que não devemos ter medo. O Santo Padre disse ainda que, em muitas vezes, podemos ter uma ideia deturpada de Deus, considerando-o como um juiz cruel e severo. Deus não quer nos destruir, Deus quer que sejamos mais fortes, mais bondosos todos os dias. Jesus revela-nos um Deus cheio de compaixão e ternura, pronto a sacrificar-se para vir ao nosso encontro. E completou afirmando: quem permanece diante do crucificado sente uma nova paz. Aprende a não ter medo de Deus, porque Jesus na cruz não assusta ninguém. É a imagem do desamparo total e, ao mesmo tempo, do amor mais completo, capaz de enfrentar todas as provações por nós. Papa Francisco sublinhou que esse amor, essa ternura, nos leva a outra grande ajuda, o dom do Espírito Santo, presente em nós, que nos institui, torna viva a palavra de Deus que lemos. Segundo o Santo Padre, devemos rezar pelo Pai, Filho e Espírito Santo, afirmando que o Espírito Santo é discernimento em ação, presença de Deus em nós. É maior dom que o Pai garante a quantos que o pedem. E ao finalizar sua catequese, o Papa Francisco concluiu dizendo que o discernimento tem finalidade de reconhecer a salvação realizada pelo Senhor na minha vida. Lembra-me que nunca estou só e que se luto é porque a aposta é importante. Com estas ajudas que o Senhor nos oferece, não devemos ter medo. Nosso momento de prece. Em nossa prece de hoje, vamos agradecer pelo trabalho que exercemos. Cada um pode colocar no coração de Deus agora aquilo que você faz, qual o seu trabalho, aonde você atua, colocando o seu maior dom em favor do outro, do próximo. Você tem levado Deus para este ambiente de trabalho. Coloque diante do Senhor agora os teus pedidos. Traz o teu emprego, traz a tua família. Eu te entrego, Senhor Jesus, o trabalho do meu esposo, o meu trabalho como mãe também, como esposa, aquela que cuida da casa, do lar. Coloco todas as mães, dona de casa, mulheres dignas, que colocam a sua vida em função de criar, de amar, de educar e de zelar pelo seu lar. Que o Espírito Santo ilumine cada profissão, que o Senhor Jesus possa capacitar e também nos dar o dom do entendimento, para que tudo que formos fazer, saibamos o que estamos fazendo. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo
Nós te damos graças, Senhor, pelo dom do trabalho. Vamos rezar agora a oração que São Paulo VI elevou a São José em 1º de maio de 1969. Ó São José, padroeiro da Igreja, vós que, ao lado do Verbo encarnado, trabalhaste todos os dias para ganhar o pão, tirando dele a força para viver e labutar. Vós que experimentastes a ansiedade da manhã, a amargura da pobreza, a precariedade do trabalho. Vós que irradiais hoje o exemplo da vossa figura, humilde perante os homens, mas grandíssima diante de Deus. Protegei os trabalhadores na sua dura existência cotidiana, defendendo-os do desânimo da revolta negadora, bem como das tentações da busca por prazer imediato, e reservar a paz no mundo, aquela paz que por si só pode garantir o desenvolvimento de todos. Amém. Vamos rezar por nossas casas, por nossas famílias também. Que neste Natal possamos celebrar a vinda do menino Jesus, pedindo paz, alegria e esperança às nossas famílias e ao mundo, tempo verdadeiramente de renovação espiritual. Que saibamos dar espaço um ao outro, acreditar, valorizar cada pessoa para que todos encontrem em Ti a verdadeira paz. E que a luz de Cristo brilhe em vossas vidas, transformando nossos pensamentos e ações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos a bênção sobre as nossas famílias e sobre toda a humanidade. Que a vossa luz, o vosso amor e a vossa graça nos acompanhe sempre. Amém. Nós estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, que nós possamos ter uma noite iluminada. E amanhã retornamos aqui para o nosso penúltimo encontro de novena de Natal, 8º encontro amanhã. Espero por você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Paz de Jesus.